Um menino tem seus pais assassinados na sua frente e jura devotar a sua vida ao combate ao crime. Ele treina sua mente e seu corpo e, ao crescer, veste uma roupa de morcego para infligir terror nos corações dos criminosos. Quem é que não conhece essa história, não é mesmo? Quem é que não conhece o Batman, um verdadeiro fenômeno da cultura pop, o herói preferido de muita gente, um sucesso de vendas. Exatamente por isso, todos os meses, os sites, livrarias e bancas levam uma enxurrada de publicações do personagem. E aí você pode se perguntar, por onde começar? O que eu preciso ler antes? O que vale? O que não vale? O que eu devo evitar? Não se preocupe, estou aqui para resolver. Neste bate-papo, você vai ter todas as respostas que você precisa para se tornar um leitor do Batman. Bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte o cinto e vamos ao vídeo de hoje. O objetivo desse vídeo é ajudar quem quer ser um leitor regular do Batman, quem quer ler a sua revista mensal. Então, para isso, eu quero dar alguns fatos que você precisa saber, né? Que não são muito falados por aí, que podem causar algum estranhamento a quem quer começar a ler o personagem. Fato número 1. Batman é um super-herói, ok? O que eu quero dizer com isso? Ele vive em um mundo, ele vive em um universo. Gotham City está situado em um mundo onde existem alienígenas, robôs que ganham vida, invasões da Atlântida, um mundo onde existem seres sobrenaturais, deuses, demônios, vampiros. Tudo isso coexiste com o universo do Batman. Ah, você pode dizer assim, não aceito isso. O Batman, ele é um herói urbano, ele é um vigilante urbano, ele é um detetive que só tem histórias realistas. Bom, eu entendo a sua reclamação, mas isso nos leva ao fato 2. O fato 2 é que o Batman não é apenas a sua versão favorita dele, né? Todo mundo conhece o personagem por algum lugar. Todo mundo conhece o Batman ou por um videogame, ou por um desenho animado, ou por um filme. E você carrega a sua versão preferida com você, né? Mas não é esta a única versão que existe. O Batman é um detetive noir, mas ele também é um vigilante violento, mas ele também é a mente preparada, capaz de derrotar até o Superman se ele tiver tempo para se preparar. E ele também é o tiozão que tira o bate-repelente de tubarões do cinto de utilidades. Tudo isso é o Batman. Tá? Isso tudo está bem demonstrado nesse ônibus aqui, Batman preto e branco, em que dezenas de autores, dezenas de artistas, cada um retrata a sua visão do personagem. Então você vai ter histórias mais humorísticas, você vai ter histórias mais de terror, você vai ter histórias mais voltadas para o lado detetive, você vai ter histórias mais voltadas para o lado psicológico e para o lado super-heróico. Tá? Tudo isso você encontra porque o Batman, ele é todas essas coisas, ok? Fato número 3. Batman vive em um multiverso. Hoje em dia já virou moda e o pessoal até já está saturando um pouco dessa história de vários universos, mas a DC, a editora que lança as histórias do Batman, já trabalha com o multiverso há mais de 60 anos e já faz histórias sobre isso. Então, talvez você, e uma das confusões que as pessoas têm ao se deparar com uma história do Batman, é porque talvez essa história não se passe no universo principal, mas se passe em um universo paralelo. E aí você pergunta, tá, mas essa história aqui vale? Sim, todas valem, porque todas pertencem ao multiverso. Então, pode não ser o universo principal, mas é um universo que está valendo. Então você tem, por exemplo, a série Batman Cavaleiro Branco, é de um universo alternativo. Batman Gárgulas de Gotham, outro universo alternativo. Injustice,
É outro universo alternativo. Você tem histórias de Batman pirata, Batman contra Jack o Estripador, as histórias do desenho animado, o Batman do futuro. Todos eles são universos paralelos que existem dentro do multiverso da DC. Isso explica porque talvez você pegando uma revista um mês e outra publicação outro mês, são histórias diferentes, porque talvez sejam de universos diferentes, ok? Então agora eu quero passar um panorama sobre os 85 anos de publicações do Batman e para entender uma pincelada bem básica sobre a cronologia do personagem, situando as principais obras e situando os melhores pontos de entrada para você ler e se situar e continuar de um ponto em diante, se quiser, ok? Mas antes eu quero pedir o seu like, quero pedir a sua curtida, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque isso nos ajuda bastante a divulgar o conteúdo, tá certo? A gente pode dividir a história do multiverso DC em 4 principais fases: o pré-crise, pós-crise, os Novos 52 e a época atual. Provavelmente você já ouviu falar desses termos e comente se você gostaria que eu fizesse um vídeo só sobre isso, só sobre as fases do multiverso DC ou a história do multiverso DC, né? Por que cada uma dessas fases existe. Eu posso falar sobre isso num outro vídeo, tá bom? Se você quiser. Por que tem um nome pré-crise e pós-crise? Por causa desta saga aqui, Crise nas Infinitas Terras, uma maxi-série de 1985 que redefiniu muita coisa, a outras não, mas redefiniu muita coisa e que trabalha com a questão de multiverso e trabalha com todos os personagens da editora DC. Então, o que veio antes o que veio antes de 1985 é pré-crise, o que veio depois, pós-crise. O pré-crise se divide em 3 eras, tá? O pré-crise se divide em 3 eras: a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze. A Era de Ouro é quando tudo começou, de 1938 a 1955. São histórias onde toda a base que a gente conhece foi lançada. Então você tem o surgimento do Batman, que foi criado em 1939, do Comissário Gordon, do Coringa, do Robin, da Mulher Gato, Gotham City, todo o contexto foi gerado ali. E essas histórias da Era de Ouro, mesmo sendo muito antigas, mesmo tendo mais de 80 anos, são muito gostosas de se ler, são muito boas de se ler, porque são bem escritas, né? Não tem uma grande dificuldade de se ler. Eu tenho aqui essa edição, Batman Crônicas, volume 1, que conta justamente as histórias do início da carreira do Batman. Então você tem aqui, o começo, em que ele era um vigilante sombrio, que não tinha dó de matar criminosos, muitas vezes estava em conflito com a polícia, tendo que fugir da polícia, histórias mais voltadas ali ao combate ao crime mesmo. E aí você tem o surgimento, como eu falei, desses personagens todos que fazem parte do elenco do Batman. Esse volume 1 está muito difícil de encontrar. Se você encontrar, vai encontrar bem caro. O volume 2 e 3 são mais em conta, Eu tenho só o volume 1, tá? Se por acaso você encontrar a um preço bom, não hesite em comprar, vale muito a pena, tá? Aí nós chegamos à Era de Prata. A Era de Prata vai de 1956 a 1970 e é um período marcado pela infantilização dos personagens dos gibis. Todos os personagens foram infantilizados, e as histórias têm muito a ver com ficção científica e tem muito a ver com uma imaginação muito solta, muito elevada dos personagens. Por exemplo, tem um exemplar aqui de uma história do Batman da Era de Prata, ele enfrentando um robô gigante em outro planeta, para salvar a vida do Robin. Tá? Aí a árvore agarra o Batman,
aí tem o robô, né? Aí vem o monstro. Esse é o estilo de história aqui da Era de Prata. Tem uma história clássica em que o Batman da nossa Terra vai para um outro planeta, encontra o Batman de Zur-En-Har. Grave esse nome, Batman de Zur-En-Har, com uma roupa toda colorida. São histórias psicodélicas, vamos dizer assim. A série dos anos 60 é muito fiel ao Batman da Era de Prata, para você ter uma ideia, tá? Não recomendo, para quem quer começar a ler, não recomendo as histórias da Era de Prata, não vão fazer o seu estilo. Chegamos então à Era de Bronze, que é a partir dos anos 70, em que as histórias começam a ficar um pouco mais modernas, um pouco mais realistas. Um exemplo que eu tenho aqui é o Batman do Dennis O'Neil e do Neil Adams, em que você é apresentado ao vilão Ra's al Ghul e sua filha Talia, que vão ser muito importantes. Então você vê aqui um estilo de desenho diferente. Você tem aqui ação, você tem aqui todo um aspecto mais sério, não é? Abandona um pouco aquele tom infantil da Era de Prata. A editora Panini lançou agora Batman do Neil Adams, edição absoluta, volume 1. Eu não recomendo você comprar o volume 1. Eu recomendo você esperar lançarem o volume 2, porque o volume 1, apesar de ter os desenhos do Neil Adams, que são muito bons, os roteiros ainda são Era de Prata. Os roteiros ainda são bobinhos, são infantis. Então espera chegar o volume 2, que a coisa fica boa. Também na Era de Bronze, algo que é paralelo ao universo do Batman, e que é muito bom para quem quiser comprar também, é a fase dos Novos Titãs. Uma super equipe, né, da DC, em que o Robin fazia parte dessa equipe. Nesse volume aqui, número 9, o Robin deixa de ser Robin e se torna Asa Noturna. Ele não quer ficar mais sob a sombra do morcego, ele quer ser independente, então ele assume a identidade solo, se torna um herói solo, Asa Noturna. E isso continua, né, válido para a cronologia. Chegamos então ao pós-crise. Acontece a crise nas Infinitas Terras, muita coisa muda, e um clássico recomendado dessa época é Batman Ano 1. Tá? Batman Ano 1, que vai recontar a origem do herói, atualizando a origem do Batman. Então você vê aqui os roteiros de Frank Miller, os desenhos de David Mazzucchelli e o Batman novamente enfrentando a máfia, enfrentando bandidos, ficando às voltas aí com a polícia. É um novo começo e é uma nova direção na vida ali do Batman. Muita gente considera essa aqui a melhor história do Batman. Eu não. Eu acho que a melhor história é esta aqui. Batman, o Cavaleiro das Trevas, também do Frank Miller e desenhada também pelo Frank Miller. Essa aqui eu considero não apenas a melhor história do Batman, mas a melhor história em quadrinhos de todos os tempos, para mim, tá certo? Um clássico indiscutível, se passa num futuro alternativo em que o Batman está aposentado por questões que você vai ver na história e que ele retorna da aposentadoria para fazer justiça a um mundo decadente, né? E aí você tem toda a questão, uma história realmente revolucionária, uma história impressionante, né? Uma história que vale a pena a gente ler, tá? A Panini acabou de anunciar, isso aqui é a edição definitiva, a Panini acabou de anunciar a edição absoluta no mês de setembro, com uma edição mais luxuosa, em tamanho maior. Recomendação: se você for comprar o Cavaleiro das Trevas, não leia a segunda parte que vem dentro da história, Cavaleiro das Trevas 2. Fique só com a 1, tá? Eu sei que é difícil comprar uma coisa e não ler, mas vai por mim, né? Eu gostaria de ter recebido esse conselho e de não ter lido Cavaleiro das Trevas 2. Mas tá aí o conselho, tá certo? Outra história clássica do período pós-crise
é A Piada Mortal, a história em que o escritor britânico Alan Moore vai redefinir o Coringa, né? História também muito clássica, muito aclamada, né? Com desenhos incríveis, em que o Coringa tem a sua origem revelada ao mesmo tempo em que dá um golpe fatal em todos os combatentes do crime, e ele acaba então colocando a Batgirl, a Bárbara Gordon, numa cadeira de rodas, tá? Clássico aí do pós-crise. E aí temos outras menções, né? Temos, por exemplo, a morte do Robin, né? A Morte em Família, em que o segundo Robin, Jason Todd, é assassinado também pelo Coringa. E aí o Tim Drake se torna o terceiro Robin. E aí a gente continuando nessa história, a gente chega ao Batman de Grant Morrison. Lá nos anos 2000, esse autor ele vai trabalhar de forma bastante criativa com o Batman, resgatando elementos da Era de Prata. Ele vai resgatar aqueles elementos mais loucos, estranhos e viajados da Era de Prata e vai dizer, olha, tudo isso que aconteceu, as viagens para outros planetas, os monstros, as coisas loucas, tudo isso eram experimentos que o Batman fazia na sua própria mente. Então ele resgata elementos da Era de Prata e dá uma nova roupagem, né? Recomendo muito. Não é uma leitura tão fácil por causa do estilo do Grant Morrison, mas é uma leitura muito criativa. A ordem de publicação, a ordem de leitura do Batman do Grant Morrison é essa. Deixa eu ver aqui. Ó. Batman e Filho, A Luva Negra, Descanse em Paz, Batman e Robin, em que aqui conhecemos o Damian Wayne. Lembra da Talia al Ghul, a filha do Ra's al Ghul do passado? Batman teve um filho com ela, é esse filho aqui, o quarto Robin, Damian, e o retorno de Bruce Wayne. Se você encontrar, vale muito a pena. Chegamos então na época chamada Novos 52. É uma época... Por que Novos 52? Porque havia 52 universos, 52 terras paralelas, e elas foram alteradas. Então se tornou um novo multiverso, Novos 52 universos. E aqui a gente vê o que eu tenho recomendado para vocês. Não é uma saga muito chamativa, né? Não é o Batman do Scott Snyder, mas é o Batman e Robin, Nascido para Matar. Essa aqui é excelente, porque vai trabalhar a relação de paternidade entre o Bruce Wayne e o Damian Wayne, que é um Robin muito diferente, um Robin que foi criado por assassinos, foi criado pela sua mãe vilã, e aí ele tem que aprender a ser um herói com o Batman, e o Batman tem que aprender a ser pai, né? Está saindo na saga Grandes Heróis DC, os Novos 52, e aí você procura pelos volumes de Batman e Robin. Após isso, uma saga muito importante, uma fase muito importante, é a fase do Tom King. O Tom King que marcou uma grande geração de leitores, um autor que pega muito a questão psicológica do Batman, que pega muito as questões de trauma, de suicídio, de paranoia, e ele vai trabalhar isso de maneira excelente. Um dos meus autores preferidos a trabalhar com Batman, e a Panini está lançando a sua coleção em capa dura, tá certo? Se você ler algumas dessas obras, você já vai ter uma noção mais ou menos do que você gosta, do que você não gosta do Batman, e você vai poder saber por onde continuar a leitura, tá certo? A revista mensal continua sendo publicada, atualmente está na fase do Chip Zdarsky, em que os críticos não falam muito bem, mas eu vou acompanhar para saber o que é, tá certo? Deixa aí no seu comentário se você gostou desse vídeo, deu bastante trabalho para fazer esse vídeo. Comente aí qual é a sua versão preferida do Batman, por onde você conhece, qual é a sua história preferida dele e o que você vai fazer a partir desse vídeo aqui, tá bom?
Muito obrigado e não se esqueça, boas leituras te fazem viajar.